Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanesso. Meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Este vídeo de hoje é especial porque ele está sendo gravado ao vivaço aqui para o pessoal que está comigo no Instagram. Eu abri uma live aqui no Instagram de última hora, sem avisar, para que eu pudesse falar sobre esse assunto aqui no YouTube e não precisasse editar esse vídeo. Esse vídeo vai ter pouquíssima edição, eu só vou acrescentar aqui a parte do merchan, a parte do jabá no final e a vinheta, mas o conteúdo mesmo do vídeo não vai ter praticamente nenhuma edição. Vamos lá. Para você que não está sabendo, que estava em Nárnia, que estava em Marte, em outro planeta, eu participei do programa do canal Inteligência Limitada, o podcast do Vilela, do Rogério Vilela. Eu fiz a participação na sexta-feira, dia 2 de fevereiro, junto com o psicólogo, com o meu colega Jean Leonardi, que é um defensor da concepção conhecida como prática baseada em evidências. E por que nós fizemos essa conversa, essa entrevista, essa sabatina? Por que isso aconteceu? Porque o pessoal da prática baseada em evidências tem defendido publicamente que a psicanálise é uma pseudociência. Várias respostas já foram feitas a essa acusação. Eu mesmo gravei aqui um react à live do psicólogo Daniel Gontijo, mostrando explicitamente a mentira de que a psicanálise não é levada a sério nos Estados Unidos, na Europa, a mentira de que não há estudos que evidenciem a eficácia de terapias psicanalíticas, a mentira de que não existem estudos experimentais que testam hipóteses psicanalíticas, a mentira de que a psicanálise não tem uma articulação com as neurociências. Eu rebati todas essas fake news e mentiras propagadas contra a psicanálise nessa live. O Christian Dunker já fez vídeos e mais vídeos falando sobre isso, apresentando vários argumentos, mas era preciso atingir esse ponto máximo da discussão na internet, num podcast super relevante, um dos maiores podcasts do Brasil, que é o Inteligência Limitada. Então, eu e o Jean conversamos durante quase 5 horas sobre psicanálise, a cientificidade da psicanálise. Muito bem. Isso aconteceu na sexta-feira. A participação no podcast, ela está gravada, disponível aí para todos vocês no canal do Inteligência Limitada. Eles inclusive já fizeram vários cortes. Maravilha. E aí eu gostaria de passar as minhas impressões aqui para vocês. Não sei se o Jean vai fazer isso, vai gravar um vídeo também falando, mas eu acho importante passar as minhas impressões acerca dessa participação. Beleza? Então vamos lá, eu anotei aqui alguns pontos, 5 pontos basicamente. O primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar é que a minha relação com o Jean, desde antes do programa acontecer, já no Instagram e depois nos bastidores ali do programa, foi uma relação muito cordial, muito simpática. É muito curioso, porque eu tive a impressão de que eu já conheci o Jean há muito tempo. Assim. A gente começou a conversar lá nos bastidores, super de boa, com muita tranquilidade, assim, trocando ideias, trocando as nossas impressões, até porque a gente tem trajetórias acadêmicas que apresentam semelhanças. Ele fez doutorado mais ou menos na época que eu estava fazendo, e a gente tem vários pontos em comum ali, conversamos com muita tranquilidade. O Jean é um cara super gente fina, né, super gente boa, divertido, engraçado, e a conversa com ele, tanto nos bastidores quanto lá durante o programa, foi uma conversa maravilhosa. Assim, eu ficaria ali se o Vilela não pedisse pra gente ir caminhando pro encerramento, porque já estava dando 5 horas de podcast, eu teria ficado ali conversando com o Jean por mais algumas horas. De repente a gente bateria lá o recorde do Pirula, né? De fazer podcast aí de discussão por quase 10 horas. Eu ficaria ali tranquilamente conversando, não teria problema nenhum. Então acho que esse é um primeiro ponto importante a ser
enfatizado. Assim, não houve na nossa conversa um clima desrespeitoso, isso foi muito positivo. Nós conversamos de maneira educada, gentil, não houve ataque de nenhuma das partes, isso favoreceu a exposição das ideias. Então foi um debate de alto nível. Diferentemente do que a gente vê em outras áreas, na política, ou mesmo em algumas áreas aí da teologia, em debate com a biologia, às vezes a gente vê ataques de cunho pessoal. O nosso debate não. O nosso debate foi de alto nível, inclusive várias pessoas lá no Inteligência Limitada comentaram e disseram que gostaram muito do debate por conta disso. Foi um debate muito respeitoso e eu acredito que essa é a forma correta de conversar sobre assuntos acadêmicos mesmo, tá? Então, para quem estava esperando aí uma postura beligerante, tanto da minha parte quanto da parte do Jean, essa pessoa ficou frustrada, né? Então eu vi algumas pessoas falando tanto com ele quanto comigo. Ah, mas vocês, quando estão sozinhos, vocês falam de uma forma mais incisiva, até de uma forma às vezes agressiva, aí vocês dois estão lá juntos e vocês falam daquela forma mansa, tranquila. Gente, olha só. Tem coisas que são praticamente beabá e a gente precisa explicar, mas vamos lá. Olha só, a menos que você padeça de um transtorno de personalidade grave, o seu comportamento vai ser modulado de acordo com as circunstâncias em que você estiver. É claro que aqui, falando sozinho, falando só com vocês aqui, eu vou falar de uma forma mais incisiva e, eventualmente, posso fazer uso de falas irônicas, sarcásticas e até agressivas, porque eu estou num contexto diferente do contexto de uma conversa com uma pessoa que está me tratando com educação, com simpatia, com gentileza. Então não havia nenhum clima, nenhum contexto para que tanto eu quanto o Jean nos atacássemos ali e fizéssemos posicionamentos agressivos um com o outro. Não havia esse contexto e foi muito bom que não houvesse esse contexto para que o debate permanecesse durante todo o tempo em altíssimo nível. Tá? Então, se você esperava aí uma postura beligerante, pode se tratar de uma expectativa imatura da sua parte. O debate acadêmico ele tem que acontecer no plano das ideias e tem que acontecer nesse clima de cordialidade justamente para que nós não utilizemos falácias ou argumentos meramente retóricos para defender as nossas posições, para que nós fiquemos no plano da verdade. Esse clima de cordialidade, de simpatia, de elegância, de educação precisa prevalecer e isso aconteceu. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar. Acho que muitas pessoas a maioria ficou feliz vendo essa postura de nós dois, tá bom? A segunda coisa, por que eu coloquei aqui no Instagram, né, quando eu abri a live aqui, eu coloquei debate entre aspas. Porque, na verdade, agora refletindo um pouco sobre o que aconteceu, não foi de fato um debate, né, gente? Não foi de fato um debate. Um debate acontece quando você tem, digamos, acusações ou questionamentos de ambas as partes, né? Quando você tem ataques e defesas, digamos assim, no plano retórico, no plano da discussão, ataques e defesas de ambas as partes. E não foi exatamente isso que aconteceu. E eu acho que por dois motivos não aconteceu. Primeiro, porque quem estava ali no banco dos réus era a psicanálise, já que o título do programa era Psicanálise, Ciência ou Pseudociência. Então a psicanálise é quem estava sendo acusada, quem está sendo acusado no debate público e naquele momento ali estava sendo acusada. Então, nesse sentido, era natural que o foco estivesse sobre a psicanálise e que as acusações fossem dirigidas à psicanálise. Mas, de qualquer forma, talvez a coisa poderia ter sido um pouco diferente, né? Porque, assim como a psicanálise apresenta fragilidades do ponto de vista da PBE,
a PBE apresenta diversas fragilidades do ponto de vista da psicanálise. E a gente acabou explorando as supostas fragilidades da psicanálise a partir da perspectiva, guardem sempre essa ideia, a partir da perspectiva do ponto de vista da PBE, ok? Então não foi de fato um debate na maior parte do tempo. Aquela participação ali foi constituída em vários momentos por uma conversa, por um diálogo entre eu e o Jean, e durante boa parte do tempo, aquilo foi constituído por uma sabatina, por uma indagação constante em relação àquilo que se supõe, do ponto de vista da PBE, que deveriam ser as provas de validade da psicanálise. Então, muitas vezes ali, eu me senti como se eu fosse um candidato político, como se eu estivesse me candidatando à presidência, a algum cargo público, e estivesse sendo sabatinado por um jornalista. Então, como acontece nas sabatinas políticas, o jornalista vai lá e pega, olha, o senhor falou isso, isso, isso e isso, como é que é essa coisa? Olha, aqui nós temos um documento que prova que o seu partido fez tal e tal coisa. Então, muitas vezes eu me senti nessa posição e eu acredito que ter respondido com muita tranquilidade aos questionamentos feitos, porque todos os questionamentos feitos tinham respostas a serem dadas, ok? Mas essas respostas, vamos lá, elas jamais vão satisfazer o pessoal da PBE. Eu vi uma postagem, por exemplo, do Jean, agora mais recente, depois do debate, que alguém perguntou para ele, e aí, qual que é a sua conclusão depois do debate? Ele continua dizendo, para mim a psicanálise é pseudocientífica por causa disso, disso, disso e disso. E eu considero ter mostrado, evidenciado, demonstrado para o Jean e para a audiência que a psicanálise é científica. Ué, Lucas, mas por que boa parte da audiência saiu do debate achando, com a sua mesma convicção de que a psicanálise é pseudocientífica? Porque, cara pálida, o conceito de ciência com a qual a PBE trabalha é um conceito de ciência na qual não cabe a psicanálise. Pura e simplesmente, gente. Não adianta. Não adianta. Dentro da visão limitada, rígida, que os defensores da prática baseada em evidências têm sobre ciência, dentro da visão limitada que eles têm, não cabe a psicanálise. Não cabe. A psicanálise é uma bola quadrada ali dentro. Então não tem jeito. A única forma, prestem atenção nisso, a única forma que a gente teria de, ao final daquele debate, o Jean apertasse a minha mão e falasse assim, Lucas, olha, mudei de opinião. Você conseguiu provar para mim que a psicanálise é ciência. A única forma disso, gente, seria se eu apresentasse ali um calhamaço de estudos que comprovassem conceitos e hipóteses da psicanálise experimentalmente, e se eu apresentasse uma pilha de meta-análises, de umbrellas, de ensaios clínicos randomizados, que mostrassem que a psicanálise é eficaz, também, se eu mostrasse uma pilha, e ambas as pilhas de estudos, além disso, teriam que ter todos os qualificativos metodológicos que o pessoal da PBE entende que são necessários para que um estudo seja de qualidade. Vocês lembram que em determinado momento o Jean falou, para que um estudo seja de fato de qualidade, para que a gente possa confiar, tem que ter um metodólogo, tem que ter uma pessoa que não é daquela área, avaliando o estudo, avaliando as estratégias metodológicas que foram utilizadas, tem que ter um metodólogo. Vocês percebem? Os critérios deles são extremamente excludentes. São extremamente excludentes. Então não cabe a psicanálise ali. Mas o que precisa ficar claro, e eu acho que eu deixei isso claro no debate, mas grande parte das pessoas não consegue entender isso.
Não consegue entender. O que precisa ficar claro é que a concepção de ciência da PBE é uma concepção de ciência, não é a concepção de ciência. Isso precisa ficar muito claro. Eles falam que a gente está relativizando a ciência. Olha, meu amigo, mas é óbvio que a ciência vai ser relativa. A ciência é uma prática humana. Você acha que a ciência foi revelada por Deus? Que os critérios que definem se o estudo é qualificado, se um estudo é confiável, foram revelados por Deus lá, Moisés pegou a revelação? Claro que não. Os critérios que definem se um estudo randomizado é confiável, se uma meta-análise é confiável, esses critérios foram inventados por pessoas, porque a ciência é uma prática social humana, ou não é? Ou a ciência não é uma prática social? Ou a ciência não é uma prática humana? Foram inventados. Assim como os critérios que a psicanálise utiliza para se considerar científica foram inventados. Isso não significa que eles são arbitrários. Isso eu demonstrei na sabatina. Quando o Jean chegou para mim e apresentou assim, olha, você falou aqui no seu canal no YouTube, explicando o funcionamento do sonho, você citou o exemplo de uma pessoa que sonharia com uma cana, e esse sonho com a cana estaria relacionado ao desejo pela colega de trabalho da pessoa que se chama Ana. E aí ele apresentou isso para mim dizendo assim, ô Lucas, mas isso aqui não é um achismo? Você dizer que uma coisa está relacionada à outra não é um achismo? Eu respondi para ele, não é um achismo. Porque essa conclusão que eu estou colocando aqui hipoteticamente, ela, no caso real, ela não seria fruto da imaginação do psicanalista. Ela seria fruto da detecção dessa relação associativa entre a cana e a Ana no discurso do sujeito. Então, os conceitos e hipóteses psicanalíticos possuem plausibilidade considerando que eles nascem do discurso dos sujeitos que nós atendemos na clínica. Absolutamente nenhum dos conceitos da psicanálise foi tirado de trás da orelha. Nenhum dos conceitos da psicanálise veio a partir pura e simplesmente da imaginação dos psicanalistas. Eles possuem respaldo na experiência clínica. Aí eles vão falar assim, mas a experiência clínica não é suficiente, não é confiável. Não é confiável de acordo com seus critérios de confiabilidade, pelo amor de Deus. É tão difícil entender isso. Por isso que não tem como provar para eles. Só tem como provar para eles que a psicanálise é científica se a gente aceitar jogar o jogo deles. Se a gente aceitar entrar dentro dos critérios deles. Então esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto não, né? Já estou aqui no terceiro ponto já. A psicanálise só se provaria científica se ela, que é uma bola quadrada dentro do universo conceitual da PBE, se ela se convertesse aos critérios definidores da PBE. Ou seja, se a psicanálise dissesse assim, nós vamos abandonar os nossos próprios critérios para nos encaixarmos, nos adaptarmos aos critérios da PBE. Para utilizar um conceito psicanalítico, a psicanálise teria que adotar um falso self para se conformar aos critérios da PBE. E por que a PBE não pode adotar um falso self para se conformar aos critérios da psicanálise? Porque, do ponto de vista psicanalítico, por exemplo, como eu falei lá com o Jean, do ponto de vista psicanalítico, um ato falho não é uma coisa aleatória. Lembra naquele momento em que ele falou assim, olha, eu troquei o nome da pessoa por Bianca. Mas será que eu não troquei simplesmente porque eu tenho uma paciente chamada Bianca, eu estava conversando com a paciente no WhatsApp? E eu falei, não, isso não é suficiente para explicar. Porque você poderia ter trocado o nome da pessoa por várias outras pessoas. Por que você foi trocar exatamente por Bianca? Ora, porque o nome Bianca está conectado associativamente com alguma coisa que está relacionada àquilo que você estava falando.
Pode estar relacionado ao seu desejo, pode estar relacionado a algum medo, a alguma fantasia. A psicanálise não vai se contentar com essa explicação superficial. Ah, é só porque eu estava conversando com uma paciente chamada Bianca. Nada disso. A psicanálise vai se aprofundar. Por que que o pessoal da PBE não pode adotar os critérios da psicanálise de aprofundamento? Por que que eles podem ficar no plano raso, superficial, e a psicanálise tem que se adaptar aos critérios deles? Por que que eles são o parâmetro, são a régua definidora do que é científico? Quem definiu isso? Quem foi? Quem que elegeu os critérios de cientificidade da PBE como os critérios universais, absolutos, divinos? Quem que elegeu? Por que que os critérios da racionalidade científica utilizados pela psicanálise não podem existir? E aqui entra um quarto ponto. Que eu não utilizei essa palavra no debate e não estou utilizando aqui num tom ofensivo, da mesma forma que o Jean disse, né? A gente não usa o termo pseudociência para qualificar a psicanálise num tom ofensivo. Então eu vou utilizar essa palavra aqui também num tom ofensivo. Mas eu entendo que a prática baseada em evidências, ela possui uma concepção autoritária de ciência. Autoritária. O que é o autoritarismo? Autoritarismo é quando eu digo, a minha posição pode existir, o meu olhar pode existir, os outros não. Ela é autoritária e excludente. O meu olhar pode existir. Se for de acordo com os meus critérios, é ciência. Se não for de acordo com meus critérios, não é ciência e tem que ser expulso do debate público. Tem que ser expulsa. A psicanálise não pode ser oferecida pelo sistema público de saúde. Por quê? Porque não tem evidências. Ah, e o que são as evidências? Como é que você sabe que a psicanálise não tem evidências? Ah, porque de acordo com os nossos critérios, as evidências da psicanálise não valem. Ué, isso é uma postura autoritária. Uma postura que a psicanálise não tem. A psicanálise vai dizer o seguinte, olha, nós temos os nossos critérios de validação, de verificação, mas o pessoal da Gestalt terapia tem os deles, o pessoal behaviorista tem os deles, o pessoal cognitivo-comportamental tem os deles, o pessoal humanista, existencialista tem os deles, e vamos conviver na diversidade democraticamente. Vamos conviver na diversidade. Os pacientes têm direito a ter acesso a vários tipos de psicoterapia. Por que tem que ter acesso apenas àquela que é considerada a melhor do ponto de vista dos critérios da PBE? Lembrem-se sempre disso, os critérios da PBE não foram revelados por Deus, foram inventados, criados por seres humanos. E por que eles precisam ser tomados como os critérios universais e absolutos? Por que eles precisam ser tomados? Aí você pode me dizer, ô Lucas, mas por que você não falou isso no debate? Porque no debate eu estava me defendendo. Eu estava na retranca. É como se a gente fosse comparar com a metáfora do futebol, né? É como se um time tivesse entrado pro jogo com a tática de fazer a marcação cerrada lá em cima, de não deixar o outro time jogar, de marcar lá em cima e não deixar o outro time jogar. Então não houve espaço. Enquanto você está se defendendo, você não tem como atacar ao mesmo tempo. Mas eu considero que a essência do que eu acabei de falar aqui com vocês foi falado lá. Foi falado lá. A diferença é que para dizer que os critérios validadores da psicanálise não são os mesmos critérios validadores supostos pela PBE, eu não tenho artigo para mostrar. Eu teria milhões de livros, mas eu não levaria lá pro Vilela um monte de livro, do Gaston Bachelard, do Thomas Kuhn, do Feyerabend, de vários epistemólogos dizendo que a ciência é uma prática humana demasiado humana. Então não adianta. A única forma que esse pessoal vai aceitar
que a psicanálise é científica é se a gente entrar no jogo deles. É se a gente parar de jogar o nosso jogo, com as nossas regras, com os nossos critérios e for jogar o jogo deles. Dá para estabelecer pontes e dizer assim, olha gente, nós jogamos o jogo X, vocês jogam o jogo Y. Vamos tentar complementar, vamos tentar fazer um jogo mais amplo. Vamos tentar fazer um jogo mais amplo em que as regras do meu e as regras do seu possam se complementar? A psicanálise está afim disso. A psicanálise está afim. Vejam o livro do Christian Dunker, que saiu agora recentemente, do Christian Dunker do outro autor que não me recordo o nome. Vejam o livro dele que saiu sobre a suposta pseudocientificidade da psicanálise. Lá ele fala, a psicanálise está disposta a dialogar, a gente precisa dialogar. Mas quem não quer dialogar com a psicanálise é o pessoal da PBE. Porque eles vão dizer, a gente só quer dialogar se vocês entraram no nosso jogo. Ué, mas aí é injusto. Por que vocês não podem entrar no nosso jogo também? Por que vocês não podem dialogar levando em consideração os conceitos psicanalíticos? Não estou falando para vocês virarem psicanalistas, não, mas para levarem em consideração conceitos psicanalíticos. Mas a gente não pode levar em consideração, Lucas, porque vocês não são científicos. Mas os critérios de ciência que vocês utilizam são limitados, não são exigentes, são limitados. Quando se diz, por exemplo, que a única forma, pelo menos atualmente, a única forma não enviesada de você mensurar a eficácia clínica é por meio de escalas, do meu ponto de vista, eu não sei vocês, mas vou falar aqui o meu ponto de vista. Você dizer para mim que a forma mais aceitável, pelo menos no momento, de mensurar eficácia clínica é por meio de escala, olha, sinceramente, eu acho essa visão extremamente limitada. E por isso que eu gostaria de terminar esse vídeo dizendo para vocês que, do meu ponto de vista, se a gente fosse escolher o que é ciência e o que é pseudociência, do meu ponto de vista, a prática baseada em evidências é mais pseudocientífica do que a própria psicanálise. Por quê? Porque a psicanálise respeita a complexidade do objeto de estudo. Qual que é o objeto de estudo em comum entre a psicanálise e a PBE? Qual que é o objeto de estudo em comum? Ambas estão falando sobre o ser humano. Você concorda comigo? Presta atenção nesse raciocínio. Você concorda comigo que uma concepção que diz assim, a única forma no momento de você estudar o que acontece com o ser humano em um processo psicoterapêutico é a escala? A única forma de fazer isso é a escala? Você não concorda comigo que essa maneira de pensar, ela é extremamente limitada? Limitada e não faz jus à complexidade do fenômeno? Porque a psicanálise não vai dizer assim, a psicanálise tem a última palavra sobre o ser humano. Tudo que se diz fora da psicanálise não vale. Nenhum psicanalista vai falar isso. Nenhum psicanalista vai falar isso. Um bom psicanalista digno desse nome, um psicanalista digno desse nome vai dizer assim, olha, a psicanálise oferece um olhar sobre o ser humano. Mas nós temos também o olhar da filosofia, nós temos o olhar do existencialismo, o pessoal da Gestalt terapia tem contribuições com o seu olhar, o pessoal da cognitivo-comportamental, do behaviorismo, tem contribuições a fornecer, porque o ser humano, ele é muito complexo e ele sempre, a sua complexidade vai ultrapassar as nossas categorias de conhecimento. A existência humana sempre vai ser muito maior do que as nossas limitadíssimas capacidades de enxergá-lo. Então a postura da psicanálise é uma postura que valoriza a diversidade de concepções. A postura da PBE é uma postura autoritária, excludente, reducionista, que só considera que a única possibilidade de você olhar para um ser humano com acurácia,
com validade é se você fizer mensuração com escala, é se você fizer ensaio clínico randomizado. Ou seja, o que eles estão dizendo é apenas o nosso ponto de vista vale. Se não for de acordo com o nosso ponto de vista, tem que ser excluído. Não é que eles estão dizendo assim, a psicanálise pode conviver. Não, gente, beleza, a psicanálise é massa também. Mas aqui a gente trabalha de um jeito. Não, é assim, a psicanálise é pseudocientífica e deve ser excluída, eliminada, enquanto possibilidade. O governo não deve gastar dinheiro com psicanalista. O governo não deve financiar pesquisa em psicanálise. O governo não deve oferecer psicanálise no SUS. Vocês concordam comigo que essa é uma postura autoritária? É uma postura de uma concepção que está dizendo apenas a gente vale? É somente a nossa concepção que vale? Lucas, você poderia ter falado isso de forma mais contundente lá no debate, só que é o que eu volto a dizer para você, gente, não foi de fato um debate. Não foi de fato um debate. Vide, por exemplo, a diferença entre o que aconteceu ali e o que aconteceu lá no Estadão, quando o Jean debateu com o Mário Eduardo Costa Pereira. Lá o que aconteceu? Os moderadores ficaram fazendo perguntas para um e para outro, cada um expôs ali o seu ponto de vista. Mas não houve interação entre eles. O Jean não teve oportunidade lá no Estadão de fazer perguntas para o Mário Eduardo Costa Pereira. Então o Mário Eduardo ficou numa posição extremamente confortável. Por isso que eu repito aqui no vídeo o que eu falei, coloquei na postagem no Instagram. Foi a primeira vez na história desse país, pelo menos nesse país que eu conheço, foi a primeira vez na história desse país que um psicanalista foi sabatinado por um crítico qualificado. Extremamente qualificado. O Jean fez um trabalho maravilhoso de pegar o que eu falei nos vídeos, de pegar artigos e ir lá, ó, fala isso aqui, Lucas. E aí, como é que é? Explica. Como é que funciona isso aqui? Explica para a audiência. E aí, vocês têm estudos experimentais? Aqui, ó, tá mostrando aqui que não vale. Foi a primeira vez na história desse país que um psicanalista foi sabatinado por um crítico extremamente qualificado. Foi sabatinado e sobreviveu à sabatina apresentando as suas argumentações com qualidade, com solidez e com muita tranquilidade. Por que com muita tranquilidade? Porque eu sei que no final das contas, a raiz da questão está no fato de que a concepção de ciência com a qual a PBE trabalha é reducionista e limitada. E dentro dessa concepção de ciência extremamente enrijecida, limitada e reducionista, não é só a psicanálise que não cabe. Várias outras concepções não cabem. A psicanálise está no banco dos réus porque a psicanálise tem prestígio. Porque a psicanálise tem mais de 100 anos. Porque a psicanálise sofreu ataques desde a época que Freud era vivo. E tá aí, sobrevivendo, é charmosa, né, como eu costumo dizer. Né, tem todo o charme. E tá aí sobrevivendo. E vai continuar sobrevivendo a todas essas críticas. Porque, embora a psicanálise não apresente uma visão completa do ser humano, e nenhuma concepção é capaz de fazer isso, ela apresenta uma concepção que respeita a complexidade do fenômeno e oferece contribuições para o entendimento desse fenômeno. Do contrário, você concorda comigo que a psicanálise já teria desaparecido? Um dos critérios para você pensar a validade de uma prática é o teste do tempo. Ora, se a psicanálise fosse uma pura invencionice, pura mentira, pura pseudagem, ela teria sobrevivido tanto tempo? Sobretudo num contexto contemporâneo em que os critérios utilizados pela PBE, os critérios de cientificidade, são critérios que estão profundamente alinhados com as ideologias contemporâneas. A ideologia da eficiência, tudo tem que ter eficiência. Não pode desperdiçar recursos, tem que ser tudo eficiente. Tudo tem que ser calculado, tudo tem que ser mensurado. Ora, os critérios de cientificidade deles estão profundamente alinhados com isso, mas a psicanálise continua sobrevivendo. Continua tendo gente interessada em estudar psicanálise. Por que será? Sabe por quê? É porque o discurso universitário
como diz o Lacan, o discurso universitário tenta captar a verdade. É o S2 do saber tentando captar a verdade, que é representada na teoria lacaniana pelo objeto A, tentando captar o real, melhor dizendo, que é representada ali na teoria lacaniana pelo objeto A. E qual que é o produto dessa busca da suposta ciência oficial, que na verdade é só uma concepção de ciência? Qual é o produto dessa busca de pegar o real completamente, de capturar o real completamente? O produto está lá no discurso universitário do Lacan. O produto é um sujeito alienado. É um sujeito alienado. Por isso que, em um determinado momento da nossa conversa, eu falei para o Jean, você acredita ter conseguido encontrar segurança nas escalas. E eu digo para você, essa é uma falsa segurança. Ela pacifica você psicologicamente, achando agora eu tenho uma coisa mensurável, uma coisa objetiva. Mas no final das contas, o que está acontecendo com você é apenas um mascaramento da complexidade incômoda do real. Por que que os psicólogos, de maneira geral, todos nós, muitas vezes experimentamos mal-estar atendendo os nossos pacientes? As nossas caixinhas teóricas nunca serão capazes de esgotar a complexidade dos nossos pacientes. Nunca serão capazes de esgotar. O nosso paciente sempre vai ser mais complexo do que as nossas caixinhazinhas de tentativa de entendê-lo. Isso causa incômodo, isso causa mal-estar. E o uso de escalas, dentro dessa concepção reducionista limitada, absolutamente enrijecida de ciência, o uso das escalas é só uma tentativa de pacificar. É um uso obsessivo do processo. Eu nego a complexidade do real, fico com a versão reduzida do real que a escala me proporciona e eu acho que eu compreendi o real. Nada disso, você só se enganou. É uma falsa segurança. É auto-engano. É uma falsa segurança. E por esse motivo eu considero a PBE pseudocientífica. Se nós formos utilizar essa categoria, o que é pseudociência? Se for para escolher, a PBE é mais pseudocientífica do que a psicanálise. A psicanálise é muito mais científica do que a PBE. Esse é o meu posicionamento. Então essas são as impressões que eu tenho acerca do debate. Acho que foi importante fazer aqui algumas considerações que, em função da conjuntura ali da nossa conversa, pelo fato de ter sido muito mais uma entrevista, uma sabatina do que propriamente um debate, acho que foi importante fazer esses esclarecimentos, colocar esses pingos nos is, mas ressalto novamente que foi um momento histórico na psicologia brasileira. Foi a primeira vez na história da psicologia brasileira que numa arena pública como a internet, aos olhos de milhares de pessoas, dois profissionais qualificados, se respeitando, puderam falar sobre as suas concepções, sobre as suas ideias. Eu acho que o valor disso para a psicologia brasileira ainda está por ser reconhecido. Porque tem muita gente, muito acadêmicozinho, muita gente, não sei da PBE, mas até da própria psicanálise. Mas isso no podcast, discussãozinha no podcast não faz jus ao rigor acadêmico. Por essas e outras que a academia muitas vezes permanece ilhada da sociedade. Nós não. Eu e o Jean tivemos a coragem, o peito aberto de chegar lá e debater as nossas concepções. Volto a dizer, não foi muito um debate, porque eu fiquei ali na posição de dar as razões da cientificidade da psicanálise à luz das perguntas, indagações, questionamentos feitos pelo Jean. Mas nós estávamos ali de peito aberto para falar das nossas concepções. Foi um momento histórico na psicologia brasileira. Volto a dizer, nunca um psicanalista foi desafiado dessa forma, foi inquirido dessa forma, foi sabatinado dessa forma. E acho que foi muito, muito, muito proveitoso. Por isso, agradeço novamente ao Inteligência Limitada, ao Rogério Vilela,
ao Wesley Delanogari, que foi quem fomentou essa discussão. Agradeço também ao Jean pelas perguntas feitas, pela nossa interação ali. E eu espero que dessa conversa nasçam possibilidades de diálogo. A psicanálise está aberta. A psicanálise está aberta a dialogar, desde que ela seja respeitada. Desde que ela não precise se converter num falso self para se adaptar aos critérios rígidos, reducionistas, limitados de cientificidade da PBE. Beleza, pessoal? E se você quiser saber mais sobre psicanálise, se você quiser estudar um pouquinho do vastíssimo universo psicanalítico, você precisa estar, evidentemente, na Confraria Analítica, que é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da confraria, você tem acesso a mais de 350 horas de aulas já disponíveis e mais 2 aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite e uma aula gravada mais curta que é publicada toda sexta-feira na parte da manhã, geralmente. Para fazer a sua assinatura, você pode escolher o plano mensal, no valor de R$ 49,99, ou o plano anual, no valor de R$ 497, em que na prática você ganha 2 mensalidades de graça e ainda recebe 2 e-books de bônus. Para fazer a sua assinatura é só clicar no link que vai estar aqui na descrição, o primeiro link. E quero falar também, antes de terminar o vídeo, sobre os meus e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. O segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. E o terceiro e-book recém-lançado se chama Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Os links para esses 3 e-books estão aqui na descrição também. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal. Estamos quase chegando nos 100 mil inscritos. Faça um comentário e, claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Mande aí em todos os grupos de WhatsApp, mesmo no grupo que tenha haters da psicanálise. Beleza? Um grande abraço para você e até a próxima.